Boa tarde, minha gente. Hoje o nosso programa vai levar você para um lugar onde pouquíssima gente já chegou. Um ponto misterioso do planeta, escondido lá no meio do Oceano Pacífico. Um lugar tão profundo que nem a luz do sol ousa entrar. Um lugar que guarda segredos capazes de mudar o rumo da ciência, da economia e até da política mundial. Eu estou falando dela. A Fossa das Marianas. Um abismo que desafia a imaginação. Imagine um buraco no fundo do mar com mais de 11 mil metros de profundidade. Para você ter uma noção, se a gente pegasse o Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, e colocasse dentro dessa fossa, ainda ia sobrar uns 2 quilômetros até o fundo. É muita água, é muita pressão, é muito mistério. Lá embaixo a pressão é tão absurda que qualquer corpo sem proteção seria esmagado em segundos. O som é abafado, a temperatura é quase congelante e a escuridão é total. A partir de 1.000 metros de profundidade já não entra mais nenhum raio de luz solar. E mesmo assim, a vida existe. E existe de forma impressionante. Vida onde não deveria haver vida. Lá na chamada Zona Hadal, que vai de 6.000 a 11.000 metros, cientistas já encontraram criaturas adaptadas a condições que seriam impossíveis para nós. Tem peixe transparente, sem pigmentos, que nada usando sensores de pressão. Tem molusco que brilha no escuro, soltando luz azul para se comunicar ou espantar predadores. Tem bactérias que se alimentam de compostos químicos, como enxofre, em vez de luz solar. Esses bichos mostram que a vida pode existir sem depender do Sol. Isso abre portas para teorias sobre como a vida começou aqui na Terra, e até para imaginar se ela pode existir em outros planetas, em condições parecidas. Uma história de exploração e desafio. A primeira medição da fossa foi feita em 1875, na expedição Challenger. E a cada nova visita, um novo recorde. Em 1960, o batiscafo Trieste levou 2 homens até o fundo, numa viagem de quase 5 horas. Eles ficaram só 20 minutos lá embaixo. Décadas depois, foi a vez do diretor James Cameron, o mesmo de Titanic e Avatar, descer sozinho, filmar e coletar amostras. Em 2019, o americano Victor Vescovo bateu o recorde, chegando quase aos 11.000 metros. Mas mesmo com essas façanhas, a verdade é que mais de 80% dos oceanos continuam inexplorados, e 91% das espécies marinhas ainda são desconhecidas. Ou seja, sabemos mais sobre Marte do que sobre as profundezas da Terra. O fundo do mar virou campo de disputa. A Fossa das Marianas fica numa área que não pertence oficialmente a nenhum país, mas está sob influência dos Estados Unidos. Isso torna a região estratégica não só para a ciência, mas também para a política e para a economia. E por quê? Porque lá embaixo existem nódulos polimetálicos, pequenas formações riquíssimas em níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras. Esses materiais são essenciais para fabricar baterias, turbinas de energia eólica, painéis solares e até equipamentos militares e de inteligência artificial. E é aí que entra o jogo pesado. Hoje, mais de 90% da refinação desses metais é controlada pela China. Então, países como EUA, Japão, Noruega e outros estão numa verdadeira corrida para explorar o fundo do mar antes que o outro lado chegue lá. Cabos submarinos, as veias digitais do mundo. Mas não é só o minério que interessa, não. Mais de 95% de todo o tráfego de dados da internet passa por cabos submarinos. São mais de 1,4 milhão de quilômetros de cabos conectando continentes. Muitos deles estão em áreas profundas, vulneráveis, longe dos olhos humanos. E já existem robôs capazes de cortar ou manipular esses cabos. Agora pensa no impacto disso numa guerra ou crise internacional. É poder demais escondido no fundo do mar. O preço ambiental. Mas a pressa por explorar traz um risco enorme. Destruir ecossistemas que levaram milhões de anos para se formar. Alguns desses lugares funcionam como depósitos naturais de carbono. Se destruídos, podem liberar gases presos a eras, bagunçando o clima do planeta. Tem cientista e ambientalista pedindo uma pausa global, um freio de mão nessa mineração. Empresas como Google, BMW e Samsung já se posicionaram contra a exploração em larga escala sem antes entender os riscos. Mas, enquanto o debate rola, as máquinas continuam descendo. Uma nova corrida pelo ouro azul. No século XIX, a corrida do ouro transformou o mundo. Agora a disputa é pelo chamado ouro azul, a riqueza mineral escondida nas profundezas. Só que desta vez os exploradores não são garimpeiros com picaretas, mas sim robôs submarinos, megacorporações e superpotências mundiais. E aí vem a grande pergunta: como avançar tecnologicamente sem destruir o que existe lá embaixo?
Será que é possível explorar sem devastar? E quem vai ser o dono desse tesouro submerso? O mistério continua. No fim das contas, a Fossa das Marianas não é só um ponto no mapa, é uma fronteira científica, econômica e geopolítica. Uma nova corrida pelo conhecimento e pelo poder. E o que está em jogo não é apenas o que vamos encontrar lá embaixo, mas o que tudo isso pode mudar aqui em cima.